Se você já me segue nas redes sociais, você já deve ter visto meu filho, Otto, desde os 3 meses de idade, fazendo xixi e cocô no piniquinho. Aqui em casa a gente pratica higiene natural e hoje eu quero te contar o que é isso e por que a gente faz isso. Antes de mais nada, se vocês não me seguem no Instagram, @simplis, me segue lá, que eu mostro o nosso dia a dia. E entre tudo que eu mostro também tá a higiene natural e as fotos muito fofinhas do Otto no pinico. Eu quero começar contando a minha trajetória na higiene natural. Na verdade, eu não fazia ideia do que era isso. Eu já vou chegar lá e explicar pra você exatamente o que é e o que não é, porque é muito importante entender o que não é higiene natural também. Eu, quando tava grávida, eu ganhei o livro da Bela Gil, Bela Maternidade. E lá ela dá uma pincelada, mas bem leve, porque eu nem lembro se ela chegou a fazer, mas me chamou a atenção aquela prática. E aí depois eu postei nas redes sociais que eu ia usar fralda de pano, e a Daya, da família X Primitive, que tem um canal aqui no YouTube também, ela praticava higiene natural com o Antônio, filho dela, desde o iniciozinho. Eu acho que com 3 meses o Antônio já dormia até sem fralda, sem nada, porque ela já sabia exatamente quando ele ia fazer xixi e cocô, e ela nem botava, assim, ele ficava peladinho, assim, várias vezes. Ela comentou na minha foto e me indicou a Fernanda Paz, do Bebê Sem Fralda. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo, que era uma especialista em higiene natural aqui no Brasil, e aí eu comecei a seguir a Fernanda e mudou tudo. E aí que eu realmente mergulhei de cabeça nesse assunto. Comprei o e-book da Fernanda e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu li durante a gestação, mas o Otto nasceu antes, né, do prazo, então eu não consegui terminar de ler. Continuei lendo depois da gestação, depois que o Otto nasceu. E mais pra frente, com 3 meses, eu fiz o workshop da Fernanda. Ela é lá da Bahia, mas ela veio pra Blumenau. E eu levei a minha família pra Blumenau pra conseguir participar desse workshop e ter mais segurança em praticar higiene natural. Mas o que afinal é isso, né? Higiene natural, também conhecida como comunicação de eliminação, ou em inglês o termo Elimination Communication, nada mais é do que entender os sinais que o bebê, desde que ele nasce, dá quando ele quer fazer xixi ou cocô. Assim como desde sempre ele avisa quando tá com fome, quando ele tá com sono, quando ele tá com calor, quando ele tá com frio. Ele também avisa quando ele quer fazer cocô e xixi, quando ele tá trancado, quando ele tá com gases, né? Só que a diferença é que para as outras coisas a gente sempre dá um jeito, né? Pra sono a gente embala, pra fome a gente amamenta, enfim. E pro xixi e cocô a gente tem a fralda. E aí, por conta da fralda, que é uma coisa relativamente recente, a gente acabou perdendo a conexão com os bebês e com os sinais que eles dão de evacuação. A higiene natural nada mais é do que suprir essa outra necessidade do bebê também, assim como a gente supre o sono, a fome, o frio, o calor. E o que acontece é que, como eles estão com a fralda, seja de pano ou seja descartável, e eles fazem alguma coisa ali, assim que aquela coisa encosta na pele deles e eles sentem a textura, a temperatura, enfim, do cocô, do xixi, eles se trancam. E aí acontece o famoso cocô parcelado durante o dia inteiro e 550 vezes de xixi. Agora, se a gente percebe o sinal do bebê e a gente posiciona ele na posição correta, porque assim, você há de convir comigo que você nunca ia conseguir fazer cocô deitado, né? De barriga pra cima. Você tá assim, deitado de barriga pra cima e de repente você vai fazer cocô. Não dá, gente. Por isso que o bebê faz 1000 vezes. Porque primeiro que ele muitas vezes nem consegue fazer naquelas posições. E aí eles ficam trancados. E aí eles ficam chateados. Eles choram. Eles ficam a noite inteira acordados. E dá um monte de treta. E a gente não sabe que simplesmente, muitas vezes, é só atender essa necessidade de uma forma correta. Então a gente posiciona o bebê, assim como o adulto, o certo, né? Seria quando a gente vai no vaso sanitário, a gente tem um banquinho, alguma coisa pra gente apoiar os nossos pés e eles ficarem mais elevados, né? Essa é a forma correta por conta da fisiologia do nosso corpo, do nosso intestino, que pro bebê também é. Então, quando a gente posiciona ele da forma correta e não tem um tampão, que seria a fralda, ali nele, ele faz tudo o que ele precisa fazer de uma vez só. Sem cólica, sem constipação, sem dorzinha de gases, sem chateação, sem sujeira. Maravilhoso. Fora que o fato de ele não estar em contato com as fezes dele o tempo inteiro faz com que ele também não tenha assaduras. Então, os benefícios da higiene natural são todos esses. E a higiene natural é um método extremamente, intuitivo, na verdade, né? Porque quando não existia fralda, vocês acham que era feito como? Aquelas mães que tinham, sei lá, 5 filhos pequenos e que lavavam fralda à mão, depois já que não existia fralda. Elas iam ficar quantos anos lavando fralda? É muito mais fácil atender a necessidade. Isso caiu em desuso por conta das fraldas, mas ainda em vários países é uma prática comum. E a Fernanda Paz, do Bebê Sem Fralda, é a pessoa que traduziu materiais e
estudos pro português. E aí ela compilou tudo num livro, que é o e-book que eu falei que eu comprei, né? E aí eu acho muito fantástico pra solucionar as suas noites mal dormidas, as noites do seu filho, né? Porque você não dorme por causa do seu filho. Não precisar lotar aquele bebê de remédio pra gases, pra cólica, tudo maravilhoso. E ainda o benefício de é que ele não fica todo sujo e você não tem que ficar limpando um monte de cocô. Agora, uma coisa que a higiene natural não é, ela não é desfraude precoce e ela também não é treinamento de pinico. E muitas vezes as pessoas confundem por não conhecer a higiene natural, por não se aprofundar nela e falam que é desfraude precoce e tal. É claro que desfraude precoce e treinamento de pinico são coisas traumatizantes, coisas que pulam etapas do bebê e não deve ser feito, é óbvio isso, né? Quando a Fernanda bota bebê sem fralda, é pra chamar atenção mesmo, mas não significa que o bebê vai ficar sem fralda. A gente faz higiene natural. Pessoas que eu já vi que fazem higiene natural, elas usam fraldas, sejam descartáveis ou sejam de pano. Principalmente porque no nosso dia a dia, no ritmo que a gente vive hoje, muitas vezes a gente não vai conseguir atender o bebê o tempo inteiro. Tem gente que consegue sim, é possível. Então, não é não usar fralda. E não é desfraldar o bebê. Porque o bebê ele não tem controle esfincteriano, né? Então ele não vai aprender nada com a higiene natural. As únicas pessoas que vão aprender alguma coisa são os pais. Aprender a se conectar com aquele bebê que já dá sinais desde que nasceu. E aumenta muito a conexão entre pais e filhos, sabe? Eu sinto muito isso com o Otto. Hoje, assim, de praticar e tal, eu sei a maioria das vezes quando ele quer fazer cocô, quando ele tá trancado, quando ele tá nervoso por conta disso. Então não é pra desfraldar antes. Muito provavelmente que a criança vai desenvolver, né? Ela vai crescendo com a higiene natural e aí ela vai tendo a consciência corporal dela e talvez ela desfraude antes, mas não é a ideia. O intuito não tem nada a ver com desfraldar a criança. Simplesmente tem a ver com aliviar aquela criança, assim como a gente gostaria de, né, de se aliviar quando a gente tem vontade de fazer cocô ou xixi. Ou é muito cruel permitir que a criança fique em contato, ele faça cocô nela mesma. Por que só porque ela é um bebê ela tem que fazer cocô deitada? Ela tem que fazer cocô como eu quero que ela faça? A gente não gostaria disso, então se a gente tiver empatia com as crianças, a gente também vai ajudar elas a fazerem da melhor forma. Então, como eu disse, a higiene natural ela se faz colocando o bebê na posiçãozinha, tirando ali a fralda, ou às vezes até, por exemplo, se você tá num lugar que você não vai conseguir tirar a fralda, botar no vaso ou numa pia, enfim, né? Se for bebezinho que só mama pode pôr na pia, a gente sempre fez isso nos lugares, porque a minha pia é muito pequena. Daí aqui em casa a gente comprou esse pinico mais baratinho, a gente comprou e colocava o Otto aqui. Só que aí agora eu tô usando mais o redutor de assento. Que aí é só colocar, eu tenho um ganchinho ali num cantinho no meu banheiro, boto ali. Às vezes a gente não vai conseguir tirar a fralda naquele momento, afrouxa a fralda. Que aí ele vai conseguir na posição fazer tudo, não vai ficar sentindo aquilo nele. E aí tem o lance de captar os sinais, né? Tem sinal pra cocô e tem sinal pra xixi. Eu confesso pra vocês, falando da minha experiência, tá? Eu li o livro, como eu disse. Eu não me senti, tipo, eu fiquei adiando, sabe? Não é que nem que eu não me sinto segura. Eu fiquei adiando fazer. E aí eu só fui fazer depois do workshop. Porque, poxa, fiz meu marido dirigi até Blumenau, fazer o workshop, paguei o workshop, agora vou botar em prática, agora não tem mais desculpa, né? Antes era só o livro que era R$10, agora é o workshop. Eu não faço 100% do tempo, eu tenho me dedicado a fazer cada vez mais, principalmente depois que o Otto começou a comer, porque antes o cocô era de leite, não tinha cheiro, não tinha cor e nem textura de cocô de adulto. E agora ele já tá mudando, e como a gente usa fralda de pano principalmente, eu já falei que eu não tenho problema em lavar fralda, não tem nenhum problema disso, mas muito melhor quando só tem xixizinho na fralda, né? Convenhamos. Então ele dá sinais de xixi e dá sinais de cocô, mas o do xixi eu não me importo tanto, porque eu acho que mais prejudicial, o que assa, o que traz cólica, o que traz gases, o que, né, é a parte do cocô. E é a parte que também suja e tal. Então o xixi, quando eu consigo pegar, eu pego, não muito pelos sinais. Geralmente assim, eu sei que o Otto, ele faz cocô de manhã. Ou quando ele acorda, não importa se ele me deu o sinal ou não, eu tiro a fralda dele e posiciono ele. E aí ele vai fazer. Na maioria das vezes ele faz. Se ele não fez aquela hora, a gente vai tomar café, ele vai mamar e tal. E lá no meio da manhã eu faço de novo. E vou fazendo isso durante o dia. É complicado? Como eu falei, eu não faço 100% do tempo. Mas enfim, cada um tem uma realidade. Só que o que eu penso, se eu já tivesse um filho de 5 anos e ele me pedisse pra ir no banheiro, eu levaria ele. Eu não teria que levar ele. Eu não teria que pegar o meu tempo, aquilo que eu tô fazendo, parar pra levar o meu filho, seja onde for. Então, basicamente, a higiene natural é isso, sabe? Ele tá falando que ele quer ir no banheiro, eu vou levar. É só a diferença que ele não tem 5 anos e não está falando, mamãe, quero ir no banheiro. Então, as pessoas que acham muito complicado, eu acho também complicado trocar 500 fraldas por dia, né?
Também acho complicado limpar explosão de cocô na roupa. E como a Fernanda fala, pra não ficar mais de 5 minutos, né? Se deu 5 minutos, 3 a 5 minutos, o bebê não fez nada, é porque naquele momento ele não quer fazer mesmo. Então, 5 minutos da minha manhã pra colocar o óvulo no vaso ou no pinico, eu tenho. Aquilo que a gente puder fazer pelos nossos bebezinhos, pelos nossos filhos, dentro das nossas limitações, da nossa realidade e do tempo disponível que a gente tem, eu acho muito interessante que a gente faça. Lá no Instagram do Bebê Sem Fralda, ela mostra, várias pessoas mandam vídeos e fotos e tal. Começamos aqui na maternidade, com o bebezinho na pia, posicionando ele na pia. Quanto mais cedo faz, é melhor e mais fácil de compreender, porque quanto mais tempo o bebê passa dando sinais e sendo ignorado naqueles sinais, mais difícil vai ser depois quando a gente começa. Mas é possível. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. Muita gente no Instagram me pediu. E eu quero pedir pra vocês deixarem aqui as dúvidas, as experiências. Se você já pratica, coloca aqui embaixo pra que outras pessoas se inspirem também. E o que vocês acham desse assunto? E é isso. Até a próxima. Um beijo.